Gênesis capítulo 5, versículos 18 a 24. Se você perceber que alguém está sem Bíblia ao seu lado, faça a gentileza de compartilhar a sua, para que todos tenhamos acesso à leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 18 diz assim: Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Vamos ler juntos o versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Senhor Deus, a tua palavra é a verdade. E nós oramos, ó Deus, para que o nosso coração seja humilhado por essa palavra, ao ponto também que, enquanto que humilhados em nós mesmos, sejamos edificados em tua presença. Eu oro a Deus para que esta palavra seja como um retumbar em nosso coração, que o nosso coração trema e tema diante da tua voz, que o Senhor nos dê corações prontos, não apenas para ouvir, mas para obedecer às verdades deste santo livro. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos edifique, nos confronte, nos encoraje, nos console por esta profecia santa. Ó Deus, oramos em nome de Jesus, para que todas as distrações, fora ou dentro de nós, sejam arrancadas pela mão do Senhor. Oramos, ó Deus, para que cadeias espirituais, que porventura estejam escravizando os nossos corações, que sejam quebradas em nome do Senhor Jesus. Para que a tua voz seja ouvida, para que o teu povo discirna a tua vontade, e para que o Senhor receba a glória que é devida ao seu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Uma cientista chamada Thaís Russomano, PhD em Medicina Aeroespacial e coordenadora do Centro de Microgravidade da PUC do Rio Grande do Sul, quando questionada sobre o valor das supostas viagens do homem à Lua, respondeu o seguinte, abre aspas, em termos históricos, foi o maior feito do ser humano. Outros, em concordância e coadunação com este mesmo pensamento, afirmaram o seguinte, este literalmente foi o mais espetacular evento da história humana documentada, registrou a revista Super Interessante em um dos seus artigos. Em oração, irmãos, quando considerava essas afirmações, ainda que hipotéticas em algum sentido, porque existe muita discussão se o homem pisou na lua mesmo, ainda que considerando essa posição afirmativa como sendo algo hipotético, eu cheguei a uma conclusão. A conclusão foi a de que essas pessoas, esses cientistas, não ouviram falar sobre Enoque. Enquanto que defendem que no ano de 1938, Neil Armstrong pisou na lua, supostamente falando, eles se esquecem que a mais andou com aquele que fez anos atrás. Um homem andou com aquele que fez a lua, os céus e tudo que neles há. A Bíblia fala de Enoque, um homem que andou com Deus. Enoque foi para o infinito nas alturas, para além de todo o cosmos, para além de todo o universo. E ainda existem aqueles que dizem, o maior feito do homem foi pisar na lua. Eu digo, eles precisam conhecer Enoque, o homem que andou com Deus. A vida de Enoque, ela é extremamente interessante, irmãos.
Primeiro, porque nós não sabemos muito ao seu respeito. O que sabemos, como lido aqui no versículo 18, é que o seu pai era Jared, e que ele teve filhos e filhas. Então Enoque teve irmãos e irmãs, que depois dos 65 anos ele gerou a Metusalém, e depois disso ele viveu mais 300 anos, totalizando 365 anos, e na sequência ele foi trasladado, ele foi tomado para o Senhor, e ele rompe com o curso natural da história dos seus ancestrais. Todos os antecedentes deste patriarca morreram. E o final dessas microbiografias morreu. Fulano viveu tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. E Ciclano viveu tantos e tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. E agora, na 7ª geração, depois de Adão, nós lemos uma história fascinante. E Enoque, ele nasceu. E ele teve filhos, ou pelo menos um filho. Metusalém é descrito aqui. E ele viveu 300 anos. Mas, sobretudo, 2 vezes se repete nessa biografia: ele andou com Deus. O destaque da vida desse patriarca não foram os seus filhos, não foi uma vida longa, porque dentre os seus irmãos e co-irmãos, ele parece ter uma vida mediana. 365 anos para o seu tempo não era longevidade. Metusalém, o seu filho, viveu 900 e tantos anos. Mas por 2 vezes, Moisés, debaixo da inspiração de Deus, destaca sobre Enoque: ele andou com Deus. Ele andou com Deus. 1000 anos se passam. Nós lemos a história de Noé. E diz a palavra que Noé achou graça diante do Senhor, foi um pregoeiro da justiça, anunciou o juízo iminente de Deus para varrer a terra e tirar da terra a maldade que já fedia as narinas do Senhor. Mas Noé ficou conhecido porque construiu uma arca. Se você sai nas ruas e pergunta assim: o que foi que Enoque fez? Quem foi Noé? E as pessoas, ainda que não cristãs, irão responder para você: Noé foi aquele homem a quem Deus mandou construir uma arca. E Noé é conhecido por um grande feito: a construção de uma mega embarcação. Avançamos um pouquinho a Gênesis capítulo 12 e chegamos na história de Abrão. E descobrimos que este homem também é conhecido nas páginas das Sagradas Escrituras como o pai de uma numerosa multidão, como o fundador de uma nação, como precursor de um povo, o povo hebreu. E Abraão ficou conhecido na história por um grande feito: por propiciar a fundação de uma nação. E se nós formos passeando pela Bíblia, leremos sobre Moisés, que é reconhecido como libertador do povo de Deus, como um protótipo do Redentor, aquele que pela mão do Senhor arranca o povo hebreu das mãos dos egípcios, estes que há 400 anos já estavam debaixo de jugo e clamavam a Deus. E Deus então suscita Moisés como libertador, e ele é conhecido na história da redenção por ter posto o povo de Deus em liberdade. Avance comigo um pouco mais, e você chega na história dos juízes. E nós conhecemos Sansão, um homem cuja história entrou para as fileiras dos heróis da fé, porque matou mais na sua morte do que na sua vida. E chegamos em Davi. E quem não conhece Davi aqui? Aquele cuja vida é destacada por causa da sua confiança em Deus. Um rei proeminente que, apesar dos seus pecados, foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, que desbaratou exércitos e que derrubou um gigante. Todos estes homens ficaram conhecidos na história por grandes feitos. Mas quando eu olho para a vida de Enoque, me faltam informações adjacentes
a sua microbiografia como líder. Eu não sei o que Enoque fez. Eu não sei quantas casas ele construiu. Eu não sei quantos campos ele comprou. Eu não sei se ele era um militar e venceu batalhas em guerra. Mas o que eu sei sobre a sua vida me é suficiente para causar profundo espanto. Enoque andou com Deus. Enoque não ficou conhecido pelos seus feitos, pelas suas obras, pelo seu serviço, mas por aquele com quem andou. Este é o legado de um homem que anda com Deus. A sua glória não está nos seus feitos ou nas suas obras, mas naquele com quem ele andou. Ele é conhecido por Deus. A história de Enoque é conhecida por sua coadjuvância à história de Deus. Enoque andou com Deus. Eu fico pensando, que tipo de legado nós estamos deixando para as próximas gerações? É provável que muitos de nós sejamos lembrados, após a nossa morte, como homens bons, talvez de bom caráter, homens assim, impolutos, homens sem mancha, talvez como um bom pai, ou como um bom filho, como um bom empresário, como um bom funcionário, como boa dona de casa, como uma pessoa meiga, afeiçoada pela vida, de bom coração. Mas quando eu olho para a vida de Enoque, eu vejo que todos esses legados são rabiscos. Uma vez que a história que ele deixa para o seu filho Metusalém e para as futuras gerações é de um Deus com quem ele andava. O extraordinário na vida de Enoque não são as suas obras, mas o Deus com quem ele andava. Ele é conhecido por andar com Deus. E a pergunta que eu faço é: como nós somos conhecidos pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de sala, de classe, pelos nossos amigos de universidade? Como nós somos conhecidos? Que tipo de legado nós temos deixado para aqueles que caminham conosco? E eu falaria sem hesitação essa noite, que qualquer legado menor do que esse é insignificante. A minha oração não é para que o meu filho se lembre de mim como um bom pregador. Não é para que na sua juventude, Thomas, lembre-se de mim como um bom pastor. Ou como alguém de coração meramente piedoso. A minha oração é para que Thomas e os filhos que ainda assim o Senhor quiser me dar, ao lembrarem de mim, lembrem-se de Deus. Lembrem-se daquele com quem andei durante a minha vida. Que a minha vida, assim como a de Enoque, seja uma placa luminosa, apontando não para mim, não para os meus feitos, não para as minhas obras, não para as minhas virtudes, não para a minha bondade, não para os meus serviços, mas para aquele com quem andei a minha vida inteira. Enoque é lembrado porque andou com Deus. E como você será lembrado? O que poderia ser escrito em seu epitáfio? Qual descrição definiria a sua vida? Eu não quero ser lembrado por menos. E eu encorajo você ao mesmo. Não espere ser lembrado por menos. Que as futuras gerações, ao recordarem o seu nome, lembrem-se do Senhor e daquele com quem você andou. Esse é o meu desejo, olhando para esse texto. Enoque, seu nome significava muito. Significava aquele que foi consagrado. E parece que a vida de Enoque fez muito jus ao seu nome. Aquele que foi consagrado. Quando a mãe de Enoque o teve, Jared disse: o seu nome será Enoque, porque você foi consagrado a Deus. E assim Enoque viveu como homem consagrado
diante de Deus. A Bíblia ainda nos fala sobre outros 3 Enoques. Vá para Gênesis capítulo 4. Gênesis 4:17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Este Enoque aqui não é o mesmo Enoque do qual falamos até o momento. Esse Enoque é filho de Caim. E o seu pai lhe deu como homenagem uma cidade. A primeira cidade que foi edificada na história da civilização recebeu o nome de Enoque. A cidade tinha o nome de Enoque, filho de Caim. Em Gênesis 25, versículo 4, nós somos apresentados a um outro Enoque, aquele que era filho de Quétura, a segunda esposa de Abraão. Em Gênesis 46, versículo 9, as Escrituras nos falam de um outro Enoque, o filho de Ruben, que era filho de Jacó. Todos esses Enoques mencionados no livro de Gênesis não são páreos para este Enoque aqui, porque a descrição deles, ainda que avantajadas em algumas questões de obras, como por exemplo, o primeiro Enoque teve uma cidade por seu nome. O que é uma cidade por meu nome em comparação com andar com Deus? O que é ter uma civilização em meu nome quando eu comparo com andar com Deus? Sobretudo, o Enoque do qual nós falamos foi um homem que andou com Deus. Eu queria fazer algumas considerações antes de trazer ao texto o que eu vou chamar nessa noite de insights. O que nós teremos aqui não é muito um sermão na perspectiva da teologia, da homilética, mas são insights. Essa palavra veio do lugar da oração para o púlpito. E aí eu comecei a orar esse texto, a orar essa palavra, e enquanto Deus ministrava no meu coração, eu comecei a escrever alguns insights, algumas verdades, algumas aplicações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. E essas aplicações foram poderosas para o meu coração, e não tenho dúvidas que assim serão para o coração dos irmãos também essa noite. Mas antes eu queria fazer algumas observações. A primeira delas é que Enoque não viveu sem a presença do pecado. É importante considerarmos que o fato de Enoque ter sido trasladado e não experimentar a morte, não coloca em uma posição de natureza distinta dos seus compatriotas. Ou seja, Enoque era tão pecador quanto Adão depois da queda, quanto Jared seu pai, quanto Metusalém, quanto Noé. Enoque era de natureza pecadora, tanto quanto todos os homens depois do estado de queda. A corrupção humana também estava em alguma medida no coração de Enoque. E o fato dele ter sido trasladado à presença de Deus não se deu pela ausência de pecado em sua natureza. Essa é uma observação que nós precisamos fazer, para não cairmos no erro de pensar ou de achar que Enoque subiu ao céu porque não tinha pecado. A natureza de Enoque era tão corrompida quanto a dos seus co-irmãos. Ele era homem e, portanto, pecador. E, portanto, despossuído de justiça própria, de virtude própria. Enoque era um pecador com os demais pecadores da sua época. Uma segunda afirmação que é importante. Enoque é um dos descendentes da semente da mulher. Depois do pecado, 2 linhas genealógicas são abertas. A genealogia de Caim, e aí nós entendemos que esta genealogia é um tipo de prefiguração da linha do descendente da serpente, é um tipo de linha contrastante com a linha da aliança, dos filhos da promessa, daqueles que estão debaixo da semente da mulher. Diferentemente, quando nós lemos aqui no início do capítulo 5, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Perceba que agora é uma genealogia que não começa com Caim e nem com Abel. Começa com Sete, e Sete então é o cabeça de uma nova
linha genealógica, a genealogia do próprio Messias. Então Enoque está dentro desse corpo genealógico, dessa árvore genealógica, de onde viria no futuro milenar o Messias. Ele é um descendente da mulher. Ele é um descendente da promessa. Ele está representando a nova aliança de Deus com o seu povo a partir da semente da mulher. E terceiro, Enoque viveu em tempos de profundo declínio espiritual. Você diz assim, mas nós não temos informações textuais para isso. E eu diria, temos. Vamos lá para Judas. O penúltimo livro da Bíblia. Versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são desobedientes, andando segundo as suas paixões. Essa era a época de Enoque, um homem que Deus levanta como profeta no meio de uma geração para denunciar o pecado de um povo. Uma época de paixões infames, onde o juízo de Deus estava preparado, de impiedade, de insolência espiritual, de murmuração. Essa era a época de Enoque. Mas volte lá para o capítulo 6 de Gênesis. A partir do versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. 1000 anos depois, aproximadamente, Noé, pouco mais de 1000 anos, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A sociedade, o mundo, a civilização da época de Enoque estava dada ao pecado, à impiedade, às paixões infames. E o texto lá de Judas é precioso, porque diz: e os homens andavam segundo as suas paixões. Mas perceba comigo, enquanto os homens andavam segundo o curso do mundo, enquanto os homens andavam segundo as paixões do seu coração, enquanto os homens eram guiados pelos seus desejos ímpios, Enoque andava com Deus. Essa era a época de Enoque. E enquanto alguns andavam para a perdição, Enoque andava com Deus. E enquanto alguns andavam na impiedade, Enoque andava com Deus. E enquanto alguns andavam segundo os prazeres da sua carne, Enoque andava com Deus. Este era o mundo da sua época. Então não pense que Enoque viveu em tempos melhores do que os nossos. Fico pensando, nós queremos às vezes fazer um paralelo diminutivo em relação aos nossos tempos e os tempos passados, dizendo assim: ah, pastor, mas ser crente no início não era tão difícil quanto hoje. Será? Deus faz uma descrição dizendo assim: a maldade do homem tem se multiplicado e que continuamente o desígnio do coração dele é mau diante de mim. Não há bondade nessa sociedade. Não há bondade nesse mundo. Existe uma proliferação quase que incontida do pecado. E enquanto os homens andavam nessa linha, Enoque andava com Deus. Isso é precioso. Agora vamos para Hebreus, capítulo 11. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Versículos 5 e 6. Nós encontraremos agora
a terceira e última descrição da Bíblia sobre Enoque. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim a santa palavra do Senhor: pela fé, e preste atenção nessa palavra, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, ele está falando sobre Enoque. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Enoque andou com Deus. E o que significa andar com Deus? Se não andar pela fé nas promessas de Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, poderíamos dizer, Enoque andou com Deus. Pela fé, Enoque andou com Deus e já não era. Pela fé, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Só é possível andar com Deus se o fizermos pela fé. Mas que fé? Não tinha Bíblia. Que Bíblia Enoque leu? Apenas a tradição oral. E talvez uma promessa. Uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler esse texto. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui nós encontramos o que a teologia vai chamar de proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho é pregado, e ele é pregado pelo próprio Deus. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Havia uma promessa de que Deus enviaria o libertador, o restaurador da sua obra. Que Deus enviaria um descendente que esmagaria a cabeça do descendente da serpente e triunfaria sobre todas as suas obras. Talvez Adão ensina a Sete, que ensina ao seu filho, que ensina aos seus filhos e filhas, e filhos e filhas. E quando criança, talvez assentado à mesa, Enoque ouviu do seu pai Jared: meu filho, Deus prometeu enviar-nos um descendente, que com o seu calcanhar pisará a cabeça do descendente da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. E Enoque crescia, crendo, e pela fé ele andou com Deus, porque ele confiava na promessa de que Deus enviaria o seu descendente vitorioso. Pela fé. Andar com Deus não é algo que acontece pelos nossos próprios caminhos ou pela nossa própria força, mas pela fé na promessa, pela fé no Redentor. Será que é diferente hoje? A resposta é: de maneira alguma. A única maneira de homens pecadores como Noé, Enoque, você e eu andarmos com Deus é pela fé no Redentor. É a única maneira. Não tem outra forma de nós andarmos com Deus senão pela fé na sua promessa de que em Cristo Jesus os nossos pecados estarão e estão definitivamente perdoados, e que nele nós temos esperança da glória eterna. É pela fé que homens e mulheres, ainda que pecadores em sua natureza, andam com Deus e desfrutam da sua gloriosa comunhão. É pela fé. E eu diria ainda mais: essa caminhada só é possível porque nós andamos pelo caminho que é Cristo Jesus, o Senhor. Andar com Deus é possível para você, assim como foi possível para Enoque, apesar do seu tempo, apesar de uma sociedade corrompida, apesar da corrupção do seu coração. E isto lhe é possível pela fé em Cristo, pela fé no Redentor, pela fé no Filho de Deus. Enoque andou com Deus, e ele o fez pela fé, tão somente pela fé, naquele que haveria de vir e virá e não tardará. Enoque aguardou por uma promessa que não viu se cumprir. Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, nascido sob a lei, sob o regime da lei, vindo de uma virgem, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Enoque não viu essa promessa se cumprir.
assim como muitos antes de nós, estão debaixo de uma outra promessa. Aquele que há de vir e virá e não tardará. A igreja hoje marcha e caminha como Enoque, debaixo de uma gloriosa promessa. Eu venho, eis que venho sem demora. Nós estamos debaixo dessa promessa, e andar com Deus é andar na expectativa da promessa da glória de Deus. Quando Ele, com todas as suas miríades angelicais, vier buscar para si um povo que Ele comprou com o seu sangue, de toda tribo, língua, raça e nação. Como é possível então andar com Deus numa sociedade de tamanha impiedade? E eu digo, pela fé em Deus, das suas promessas, no seu Filho, e na esperança da glória eterna. É assim que temos que andar nesse tempo, como Enoque, olhando para a promessa, olhando para o Redentor esperado, olhando para as infalíveis palavras de Deus. Amém? Vamos voltar para Gênesis capítulo 5, versículo 24. Antes, versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Já não era. A caminhada com Deus, aludida aqui no texto, não é a caminhada de um dia. Enoque não andou com Deus de casa para um templo na mata, para um altar de sacrifícios. Enoque não andou com Deus apenas 1 milha ou horas do seu dia. Enoque não andava com Deus aos domingos ou nas quartas-feiras das reuniões de oração. 300 anos andou Enoque com Deus. A caminhada com Deus é uma andança para a vida inteira, e não apenas dentro de alguns momentos. Há uma verdade nesse texto que às vezes nos passa desapercebida. Há uma diferença entre andar com Deus e ter Deus andando conosco. O autor inspirado poderia ter dito assim: olha, e Deus andou com Enoque. Porque em Gênesis capítulo 39 nós lemos a descrição de que Deus era com José, e que Deus era com José, e que Deus era com José. E repetidamente o narrador insiste em Deus sendo com José. Mas não é isso que o texto nos diz. Não era que Deus andava com José, ou que Deus andava com Enoque. O texto diz: e andou Enoque com Deus. Muitos de vocês e muitos de nós até fazemos questão de ter Deus andando conosco. Tipo, nós vamos fazer os nossos empreendimentos, sabe? Os nossos negócios, temos as nossas complicações da vida e dizemos: vem Deus, anda comigo. Vem para perto de mim, ó Deus, põe a tua mão, abençoa. Deus, eu irei fazer isso, eu irei fazer aquilo. E eu preciso que tu estejas comigo, me abençoando, me protegendo, me guiando, me instruindo. Nós queremos que Ele esteja conosco no nosso caminho, na nossa lida. Mas não é sobre isso que o texto nos fala. Não é sobre Deus entrando no curso da nossa vida. É sobre nós entrando no curso da vida de Deus. Não é sobre Deus nos acompanhando na caminhada. É sobre nós acompanhando Deus na sua caminhada. É Deus quem está andando. E Enoque anda com Ele. O destino é o destino de Deus. A condução é a condução de Deus. O curso do caminho é o curso de Deus. Os passos, o ritmo da caminhada, quem determina é Deus e não Enoque. Mas muitos de nós não queremos isso. Até queremos Deus andando conosco, mas não queremos andar com Ele, porque não queremos que Ele dite o ritmo da nossa vida. Não queremos que Ele dite a direção da nossa vida. Não queremos que Ele seja o condutor e Senhor dos nossos corações. Queremos apenas a sua bênção, a sua proteção e a sua companhia. Mas não queremos ter o nosso coração conduzido pelos seus caminhos. Enoque andou com Deus, e ele andou no caminho que Deus o conduzia, segundo o ritmo de Deus, conforme os passos de Deus, e não conforme os seus. Eu quero dizer para você que esse é o desafio de Deus para nós essa noite.
Não apenas de o termos como nossa companhia, nos abençoando, nos guardando, nos assistindo, mas de andarmos com Ele, segundo o seu caminho, segundo o seu curso, segundo a sua vontade, segundo o seu ritmo, para onde Ele me quiser levar. Andar com Deus é ser levado para onde Ele quiser. Mas nós não queremos isso. E se Deus disser assim, você quer andar comigo? Sim, eu quero andar com você, Senhor. Ok. Amanhã eu irei andar até uma das etnias lá no Amazonas que não conhece o meu filho Jesus. E eu quero que você venha e ande comigo até lá. E perca a sua vida, e perca o seu trabalho, e perca os seus sonhos. E você diz, Deus, assim não dá, né? Eu queria até andar com o Senhor. É assim que muitos de nós vivemos. Queremos Deus conosco, queremos a sua companhia, queremos a sua presença, queremos a sua bênção. Mas quando Ele decide guiar as nossas vidas, porque o caminho é dEle, a vontade é dEle, o curso é dEle, o ritmo é dEle, nós nos desanimamos. É assim que muitos de nós vivemos. Mas Enoque não teve Deus andando com ele. Isso é um fator lógico. Ele andou com Deus. Para onde Deus o quisesse levar, ele dizia assim, Senhor, eu quero ir contigo. Tem um missionário, acho que David Livingstone, ele disse assim, olha, sem Cristo para lugar nenhum, com Cristo para qualquer lugar da terra, andar com Deus para onde Ele quiser nos levar. E às vezes nessa caminhada com Deus, Ele nos leva para vales de sombra e de morte. E às vezes na caminhada com Deus, Ele nos leva por caminhos incompreensíveis. Mas não precisamos nos apavorar. Ele está na condução deste caminho. Ele tem todas as rotas. Ele tem o mapa em suas mãos. Nós não estamos perdidos. Na verdade, nada está perdido. Se você deixa a sua vida ser guiada pelo Senhor, não precisa temer. Porque ainda que você seja conduzido por vales de sombra e de morte, Ele dirá, eu estou aqui, meu filho. Mesmo que a noite esteja tão escura, que você não possa me ver, eu estou aqui. Apenas anda em minha presença. Me deixa guiar os teus passos. Me deixa conduzir a sua vida. Não se apavore. Você não precisa saber a direção. Você não precisa saber para onde eu estou lhe levando. Apenas vem. Apenas me deixa guiar o teu coração. Quando Deus deu uma ordem para Abraão, Ele diz assim, olha, vem, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Para onde, Deus? Que direção? Norte, sul, leste, oeste, para onde? Não, Abraão não pergunta, ele diz assim, se o Senhor está guiando o meu caminho, eu irei. Quando ele chega numa confusão lá com seu sobrinho, ele diz assim, olha, para onde você quer ir, meu filho? Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu vou para... Não tem problema. Escolha a direção. A minha direção é andar na direção de Deus. Se você for para a direita, eu vou na esquerda. E lá eu estarei sendo abençoado por Deus. E Deus estará me guiando. Se eu for para a direita, lá estará o Senhor. Porque o que importa não é para onde nós vamos, mas para onde Deus nos leva. Se andamos com Deus, não é para onde estamos indo, mas para onde Ele está nos levando. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos guia. Irmãos, é uma caminhada segura, pode ser até turbulenta, mas é segura, porque o Senhor está guiando todas as coisas, no poder da sua providência, amém? Mas o texto continua, versículo 24, e andou Enoque com Deus, e diga comigo o restante, só essa partezinha agora, e já, até aí, e já, não era. Essa é uma afirmação literal. Ele foi transladado e a sua existência foi tirada dentre os homens. Ok? É literal. O texto está falando de trasladação, de arrebatamento. Vamos assim pensar, ficar mais claro para você. Ele foi arrancado dentre os homens. Ele não provou da morte. Mas enquanto eu orava, essa palavrinha, essas duas palavrinhas, 3 palavrinhas só. Quase que eu cantei agora o hino que as crianças cantaram pela manhã. Já não era. E eu orava dizendo assim, há um problema comigo, Deus. O problema é que eu sou. O problema é que eu existo demais. O problema é que andando com o Senhor, eu não entendi ainda que andar com Deus é caminhar rumo
ao abandono da autoexistência. Andar com Deus é caminhar rumo ao abandono, ao desapego, à morte da autoexistência. Já não era. Quem era Enoque? Nem sei. Eu só sei de um Deus com quem ele andava. A vida de Enoque foi tamanha que ele foi ocultado em Deus e ele já não era. É esse tipo de comunhão que eu desejo para minha alma. Andar com Deus de tal forma que eu já não seja. Que já não seja o meu nome, que já não sejam os meus feitos, que já não seja a minha história, que já não seja o meu coração desgraçado, orgulhoso, que seja apenas aquele com quem ando, e que nele eu seja escondido, que nele eu seja ocultado, a fim de que eu possa dizer como o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a fé que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso está ocultado nele, de tal maneira que você pode dizer: já não sou. Mas nós existimos tanto, irmãos, para nós. Lutamos em andar com Deus porque não morremos ainda. E parece-nos que o convite de Jesus é muito semelhante aos discípulos, quando ele diz: você quer andar comigo? Você quer vir após mim? Ok. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Dia a dia, morra. E então, ande comigo. Venha após mim. É uma caminhada de abandono, de negação da autoexistência. Você tem que escolher entre viver e morrer essa noite. Essa noite você precisa olhar para a sua alma e dizer assim: eu preciso saber se desejo continuar vivendo e existindo com os meus próprios sonhos, com os meus próprios caminhos, decidindo o curso da minha vida, ou se eu irei morrer, para que a única coisa que sobre em mim seja a vida dele, para que a única coisa que me reste seja ele sobre mim, me completando, me possuindo por inteiro. Ele já não era. Será que podemos dizer o mesmo de nós? Será que podemos essa noite dizer: Senhor, muito obrigado, porque já não somos, porque já não sou, porque já não existo, e a minha existência está ocultada contigo na cruz. Será que podemos dizer isso? E eu vejo que esse é um problema gigante, porque na nossa casa nós somos. E a palavra de Deus não conduz, não é o Senhor com quem andamos que está conduzindo todas as coisas. É a voz do marido, é a voz da esposa, e dizemos assim: Senhor, eu existo demais, e por isso que eu crio problemas no meu casamento. Senhor, eu existo demais, e por isso que eu crio problema na minha família, nas minhas relações interpessoais, no meu trabalho, porque eu existo demais. E não é o Senhor quem está conduzindo os meus caminhos, sou eu quem estou determinando o curso da minha vida. Ele andou com Deus, já não era. Eu quero ler algumas coisas que escrevi e aí encerro esse sermão com uma aplicação ao final. Assim como falei no início, Enoque não ficou conhecido por qualquer obra de suas mãos, mas por aquele com quem andou. Essa é uma verdade que precisamos nutrir em nosso coração essa noite. Não precisamos ser conhecidos por grandes obras, mas por andarmos com Deus. Neil Armstrong, coitado, ficou famoso porque pisou na lua. Que falta de conhecimento daqueles que não conheciam Enoque, que só conheciam Neil Armstrong. Porque se existe alguém que deve ser notado, é aquele que anda com Deus, que anda nas alturas, que anda com aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Enoque andou com Deus. Que declaração retumbante, que privilégio, que companhia, que caminhada prazerosa, que andança gloriosa. Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus, irmãos, em um tempo onde a maldade dos homens estava em proliferação. Ele andou com Deus mesmo tendo Adão como seu pai genealógico. Nos dias em que a comunidade social estava corrompida pelo pecado, Enoque andou com Deus.
Eu quero dizer para você que andar com Deus é possível para os filhos da aliança, para aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Você não pode desperdiçar esse privilégio. Desfrutar da preciosa comunhão com Deus eterno. Já nos foi aberto um novo e vivo caminho e nós podemos entrar. Podemos desfrutar da gloriosa presença do Criador através dos nossos exercícios espirituais, da oração, da sua palavra, e andarmos com Deus, e andarmos para o agrado de Deus. Eu ainda quero dizer que a história de Enoque me ensina que este é o fim glorioso de todos os que andam com Deus. Eles deixam de existir para si mesmos, para os seus umbigos, sonhos egocêntricos, com o fim de viver exclusivamente em Deus e por Ele ser ocultado. Eu aprendo ainda nesse texto. A vida de Enoque é um espelho, um tipo de prelúdio, que anuncia a nós o fim eterno e glorioso da igreja. Não porque Enoque foi transladado, mas porque Cristo venceu a morte, ressuscitou e foi assunto aos céus. Nós temos esperança de que um dia vivos serão transformados e mortos serão ressuscitados para desfrutar do deleite eterno de Deus. Enoque me ensina que ainda há um descanso para o povo de Deus. Para todas as fatigas do pecado que nos assolam, diante de tantas as lutas que nos sobrevêm na caminhada, olhamos para Enoque e dele para Cristo, e em Cristo nos vemos. E vemos que o fim de Enoque será o fim de todos nós. Um dia, e esse dia se aproxima, estaremos com o Senhor no destino eterno. Aqueles que caminham com Deus para o destino de Deus, para a eternidade com Deus. Eu quero dar uma palavra para alguns que na caminhada de peregrinação sofrem. Andar com Deus, irmãos, não é ir para uma Disneylândia ou mesmo para um spa, onde você está num estado de relaxamento total. Andar com Deus é caminhar pelos covis dessa terra, pelos antros, pelas fossas, por noites tenebrosas, por causa do seu nome. E às vezes nos esquecemos que somos peregrinos. A vida de Enoque me ensina uma verdade: eu sou peregrino, forasteiro, andarilho em terra estranha. Ainda não cheguei em casa. A vida de Enoque ensina-me que a palavra final sobre a minha vida não são os bens temporais desta vida, mas o sumo bem revelado em Cristo Jesus e na sua eternidade de gozo e glória. Precisamos olhar para Enoque e lembrar: somos peregrinos. E nessa peregrinação, o destino final é a glória eterna com Deus, em sua presença. Mas talvez você que me ouve aqui essa noite esteja em guerra no seu coração, porque nessa caminhada os seus pés já estão com bolhas, e você está dizendo assim: Deus, eu já tenho andado tanto. E talvez você que me ouve essa noite esteja com as costas queimando, castigada pelo sol da vida, que te fatiga, que te cansa. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo assim: eu não consigo mais andar. Eu não tenho mais prazer em andar com o Senhor, Deus. Eu não consigo ir mais longe. Mas eu quero lhe dar uma palavra de encorajamento essa noite, dizendo assim: apesar dos calos nos pés e do queimor da vida sobre as suas costas, valerá a pena continuar andando com Deus. Quando os portões eternos se abrirem e nós ouvirmos o nosso nome e Ele disser: vinde benditos do meu Pai,
Deixa eu tratar das tuas feridas. Deixa eu curar as tuas feridas. Deixa eu hidratar os seus pés, as suas costas. Desfrute deste reino, onde não haverá mais dor, mais fome, mais morte, mais lamentos, mais doenças. Entre, sente na mesa. Eu sei que você está cansado desta vida toda. Senta na mesa. Tem uma ceia que será servida. E você é convidado a ficar. Assim como Enoque, você é convidado para ficar. Eu digo para você, continue caminhando com o Senhor. Persevere caminhando com o Senhor. Lá em Apocalipse nós lemos dizendo: e aquele que perseverar até o fim, ser-lhe-á dado coroa da vida. Caminhe com Deus. Mesmo que isso lhe custe bolhas nos pés ou no corpo inteiro. Mesmo que na vida você seja saqueado. Mesmo que você seja flagelado. Estava assistindo ontem com a Nanda um desafio de uma série que tem, acho que na Discovery, não sei. E depois de um certo período, eles numa savana africana, no último dia, acho que nos últimos dias, não no último dia, nos últimos dias, uma jovem diz assim: eu não aguento mais. E manda chamar a produção do programa, e ela é levada no carro para ser tratada e reidratada e assim por diante. E fiquei pensando depois, avaliando essa palavra, né? Tão perto. Depois de mais de uma dezena de dias, aquela mulher fala assim: eu não aguento mais andar. E a razão era o sol. Depois, mais 3, passados aqueles dias, chegam no dia final. E quando eles avistam o carro vindo os buscar, que alegria irrompe em seus corações. Que festa. E eu fiquei pensando em seus íntimos, eles dizendo: valeu a pena. Nós não estamos esperando por um carro de uma produção televisiva. Nós estamos esperando por aquele que virá em carros e carruagens de fogo, para buscar-nos como seu povo. E irmãos, quando chegar naquele dia final, quando nós olharmos para Ele, certamente diremos: valeu a pena os calos, os desgastos, o choro, as noites, os lamentos. Valeu a pena. E Ele então virá nos nossos olhos e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que precioso, que precioso. Eu quero lhe encorajar: continue andando com Deus. Quero encerrar a minha palavra falando para você que não conhece a Jesus, dizendo assim: você também pode andar com Deus, você também pode ir nesse destino eterno, você também pode fazer parte dessa família que ruma para uma nova Jerusalém. Para que isso aconteça, venha pela fé em Cristo, no caminho. Deixe Ele guiar o seu coração. Ele fala para você essa noite: eu quero guiar a tua vida. Eu quero guiar o teu coração. Eu quero conduzir os teus passos. Eu quero te levar na minha direção. Eu quero ser o Senhor que conduz a tua história e que define o teu destino eterno. Eu. Para de ficar rodando em círculos, sem chegar em lugar nenhum. Para de achar que alguma coisa você não é nada. Você está perdido. Está tateando como um cego. Mas o Senhor diz assim: eu quero ser luz no teu caminho. Eu quero brilhar diante dos teus olhos. Eu quero conduzir a tua vida. Eu encerro definitivamente agora, lembrando de uma história que li, de uma garotinha que chegou em casa e ela havia ouvido na escola dominical sobre Enoque. E os seus pais perguntam: e aí, sobre o que você ouviu, né? O que foi que aconteceu na salinha de escola dominical? E ela fala assim: olha, eu ouvi sobre Enoque, e a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, mas ele andou, e andou, e andou, e andou, e andou. Mas ele andou tanto com Deus, que ele já estava tão longe de casa, que Deus disse para ele assim: mamãe, fica na minha casa, já está longe demais da tua. E então Enoque ficou na casa de Deus por um dia, só que ele gostou e não quis mais voltar para sua casa. Eu fico pensando que no dia seguinte alguém chegou na casa de Enoque batendo: Enoque,
Nenhuma voz, olha, e nenhuma voz se ouvia. Talvez o procuraram no campo, Enoque, e ninguém o encontrava. Haverá de chegar o dia, e diz a palavra, estarão dois no campo. Um será arrebatado e o outro ficará. O dia do Senhor se aproxima. A vinda gloriosa de Cristo se aproxima. E como diz o profeta Amós, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Para que naquele dia sejamos achados nele e ocultados nele.